Galera, hoje a gente tá aqui vindo fazer mais um vídeo aqui no canal. Esse daqui é falando sobre o governo de Getúlio Vargas no Brasil. O governo de Vargas é dividido na primeira fase e na segunda fase. A primeira fase tem 4 partes e a segunda fase tem 4 também. A primeira parte da primeira fase é a Revolução de 1930, que foi um movimento político-militar que ocorreu no Brasil entre os meses de agosto e outubro de 1930, o resultando na derrubada do presidente Washington Luiz e na ascensão de Getúlio Vargas ao poder. A Revolução de 1930 foi um marco histórico brasileiro que terminou com a República Velha de 1889 a 1930 e iniciou a Era Vargas, 1930 a 1945. A segunda parte da primeira fase do governo provisório de 1930, o governo provisório de Getúlio Vargas foi um período de transição política, econômica e social no Brasil, iniciado em 1930, após a Revolução de 1930, que derrubou o presidente Washington Luiz. Getúlio Vargas assumiu o poder como chefe do governo provisório, e que foi um período de transição política, econômica e social no Brasil. Vargas concentrou os poderes e implementou reformas econômicas como o nacionalismo do café, criou o CLT, investiu na infraestrutura e na educação. Seu governo marcou o fim da República Velha e o início da Era Vargas, com um impacto duradouro na história brasileira. A terceira parte da primeira fase do governo de Vargas é a Constituição de 1934, promulgada por Getúlio Vargas, que estabelecia a realização de leis a cada 4 anos para a escolha de presidente do país em relação aos direitos políticos. A Constituição de 1934 ampliou o voto para mulheres, estabeleceu o voto secreto e criou a Justiça Eleitoral para conter as fraudes cometidas pelos coronéis. Por outro lado, analfabetos, mendigos e militares ainda ficaram de fora das eleições. Essa Constituição também estabeleceu alguns direitos trabalhistas, como o salário mínimo, a jornada de 8 horas de trabalho, férias anuais, descanso semanal e licença maternidade, estabeleceu a separação dos poderes e garantiu as liberdades individuais, expressão, reunião e propriedade. Mas sua vigência durou apenas 3 anos, até ser suspensa pelo regime autoritário do Estado Novo em 1937, que é o que vamos falar agora. O Estado Novo, a última parte da primeira fase do governo de Vargas. Em 1937, Vargas se preparava para deixar a presidência pois haver naquele ano novas eleições presidenciais. Porém, antes de concluir seu mandato e passar o governo para o novo presidente eleito, ele planejou uma forma de permanecer no poder. Assim, em 10 de novembro de 1937, pouco antes das eleições presidenciais, com o apoio dos chefes militares, Getúlio Vargas deu início a um período chamado Estado Novo. Nesse período, ele ampliou os poderes, ao mesmo tempo colocava fim nas liberdades individuais, fechou o Congresso Nacional, ortogou a Constituição de 1937, que lhe dava amplos poderes, fim das liberdades individuais e muitas das conquistas da Constituição de 1934, pois extinguiu a Justiça Eleitoral. Ele ainda aboliu os partidos políticos e suspendeu as eleições livres e estabeleceu as eleições indiretas para presidente, que passou a ter mandato de 6 anos. Além disso, essa Constituição permitia a repreensão aos opositores políticos de seu governo. Por outro lado, para obter apoio da população, Getúlio Vargas assinou o 1º de maio de 1943 a Consolidação das Leis de Trabalho, o CLT, que transformava em leis as antigas reivindicações dos trabalhistas, como férias remuneradas, salário mínimo, jornada máxima de 8 horas diárias, entre outros. Agora, galera, a gente vai entrar na segunda fase da Era Vargas na presidência.
de 1951 a 1954. A primeira parte da segunda fase é a eleição de 1950. A eleição presidencial de 1950 ocorreu em 3 de outubro, onde foi Getúlio Vargas que retornou à presidência após uma eleição direta. Esta eleição marcou um movimento importante na história do Brasil, pois Vargas havia governado o Brasil anteriormente de 1930 a 1945 e agora retornar ao poder por meio de uma eleição democrática. Após a eleição de 1950, iniciou a segunda parte da segunda fase, o desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo é uma corrente econômica e política que surgiu na década de 1950, enfatizando o papel do Estado no desenvolvimento econômico e social. Caracteriza-se por uma intervenção estatal, planejamento econômico industrializado, investimentos em infraestrutura e protecionismo. Em termos sociais, inclui reforma agrária, educação e saúde pública, além dos direitos trabalhistas e o nacionalismo do café. Como Celso Furtado e Raul Birchbeck influenciaram essa corrente, que teve exemplos como prática de metas brasileiras no plano de quinquenal. A Argentina, no entanto, enfrentou as críticas por insuficiência estatal, corrupção e desigualdade social. O Brasil realizou significativas reformas sociais entre 1930 e transformando o país de Getúlio Vargas. Consolidou as leis trabalhistas, como criou o salário mínimo, jornada de 8 horas por dia, assistência médica, expansão da educação pública, previdência social, criação da Universidade do Brasil e Petrobras. Essas reformas promoveram a justiça social e a igualdade do desenvolvimento no Brasil. A última fase de Vargas no Brasil foi contornada por crise de suicídio. Ele se matou. Getúlio Vargas enfrentou uma crise política e pressão militar em 1954, acusado de corrupção sob ameaça de impeachment, optou pelo suicídio em 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Sua carta de testamento afirmou: "Sinto-me vencido pela reação." Seu gesto gerou comoção nacional com o legado do líder popular. Aí na tela está aparecendo um jornal da época, que eu consegui imagem, que está mostrando o que aconteceu com Getúlio Vargas. Então, galera, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comente aí sugestões de vídeo que eu possa fazer. Então é isso, valeu, falou e tchau!